Salve, salve minha grande comunidade de Direito Fora de Pauta, minha enorme comunidade, imensa comunidade do @Enciclopédia do Direito. Estou aqui para pagar uma promessa, para responder um estudo de caso, inclusive no formato que vocês escolheram, no formato de vídeo, a respeito de um estudo de caso que eu provoquei através das minhas redes sociais. E o caso envolvia mais ou menos o seguinte: era a hipótese de uma queda de uma árvore em cima de um veículo estacionado na via pública para saber de quem era a responsabilidade. Imagina, você estaciona seu veículo e de repente quando retorna lá tem uma árvore em cima do seu veículo. Quem é que responde por isso? A responsabilidade é minha enquanto proprietário, porque eu assumi o risco ao colocar meu carro ali embaixo daquela árvore? Ou a responsabilidade é do município? Ou ainda a responsabilidade seria da empresa contratada pelo município para fazer aquela podação de árvore? Ou será que a responsabilidade seria de ninguém? Isso é um fato natural? É um caso fortuito de força maior? Bom, eu trouxe esse caso porque ele foi recentemente julgado lá em Minas Gerais e envolveu uma ação movida por uma seguradora de veículos contra o município de Belo Horizonte. A seguradora de veículos pedia uma indenização no valor de R$10 mil a título de dano material, seria o valor que ele teria custeado para conserto daquele veículo. E, em primeiro grau, o juiz lá em BH determinou o pagamento então no valor de R$10 mil a títulos de danos materiais em favor dessa seguradora. Recentemente, essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, pela Segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, portanto, pressupondo que a responsabilidade civil seria do município. Mas será que isso ocorre em todos os casos? É aí que está a dica. Então você que agora é concurseiro, você que é advogado e que atua desse ramo aí, presta muita atenção. Na verdade, a responsabilidade civil ela pode ser de qualquer pessoa. Explico. Durante muito tempo se prevaleceu uma teoria da responsabilidade objetiva. Há ainda autores que defendem essa responsabilidade objetiva baseada no risco administrativo, no risco da administração, que ele está lá no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. Então, bastava ver o nexo causal, ou seja, bastava ver a queda da árvore no carro lá, e já haveria automaticamente a responsabilidade do poder público. Essa é uma tese que durante muito tempo, inclusive, prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça, chegando a ponto de, até em um caso específico lá em Salvador, na Bahia, em 2011, ter sido aplicada essa tese. Um galho teria caído em cima de uma pessoa que morava em determinado bairro de Salvador, ele ficou paraplégico, entrou com ação de indenização, e eu vou colocar aqui o número desse julgado, e nesse caso entendeu-se que havia responsabilidade objetiva do poder público, do município de Salvador, e determinou-se então a indenização pertinente. Mas o que tem prevalecido atualmente, na verdade, o entendimento sedimentado a nível do Superior Tribunal de Justiça, é a responsabilidade subjetiva. E a responsabilidade subjetiva é diferente da objetiva porque ela pressupõe não só a ocorrência do nexo causal, ou seja, não só a queda da árvore, como a culpa ou dolo da administração, culpa ou dolo do poder público. Então haveria que se provar que o poder público efetivamente agiu com omissão, ou seja, que ele foi avisado sobre a possibilidade de queda daquela árvore, por várias vezes, por vários munícipes, ou sei lá, que por acaso a árvore, a olho nu já se verificava que ela estava no estado degradante. Então deve se provar, talvez com testemunha, com fotos aí, para que essa culpa ou dolo ela não é presumida, ela tem que ser provada, é isso que fala da responsabilidade subjetiva. Mas além da responsabilidade subjetiva e da responsabilidade objetiva, só para explicar, no caso de Minas Gerais, foi determinada a responsabilidade subjetiva, mas houve prova testemunhal a respeito do fato. O Supremo Tribunal Federal ele tem uma teoria moderada. Ele acha que a teoria o caso pode se resolver dentro do conceito da responsabilidade objetiva, como dentro do conceito da responsabilidade subjetiva. O que o Supremo entende é o seguinte: quando houver o pressuposto de uma conduta específica do agente público, do poder público, então aí a responsabilidade seria objetiva, ou seja, não precisa provar dolo ou culpa. Exemplo, é uma pessoa que está custodiada aí numa penitenciária, há uma rebelião, uma grande rebelião, ela morre lá dentro. Nesse caso, existe uma responsabilidade objetiva do Estado, porque havia um pressuposto específico aí de proteção àquele detento. Ou ainda, para quem não gosta desses exemplos com detento, uma pessoa que está no hospital público, está se curando de uma determinada doença, e aí, por qualquer motivo, entra em depressão e comete suicídio. Nesse caso, essa pessoa também estava ali sobre a responsabilidade do Estado, então era dever dele de agir. A partir do momento que ele não agiu, houve uma omissão, uma conduta específica, um pressuposto específico que foi desatendido, a responsabilidade seria, portanto, objetiva.
Mas na maioria dos casos o que acontece é a responsabilidade subjetiva. Então, para o Supremo Tribunal Federal, na maioria dos casos não é essa conduta específica, a conduta é meramente genérica. E aí a responsabilidade se resolveria da forma subjetiva. Então o agente, aquele que propõe ali a ação judicial, ele deve provar que houve dolo, que houve culpa do poder público por aquele caso. Exemplo, você que está pedalando ali no seu exercício matinal e cai em determinado bueiro que está aberto ali há muitos anos na via pública. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal entende que não é uma conduta específica, é uma conduta genérica e, portanto, que não haveria por que aplicação da teoria da responsabilidade objetiva e aplica a teoria da responsabilidade subjetiva. Mesmo caso do caso da árvore, caiu em cima do carro. Tem que haver ali a prova específica que várias pessoas reclamaram sobre a necessidade de podação, sobre o risco de queda daquela árvore para o poder público, e ele não fez nada, portanto, ali seria uma omissão genérica que poderia se ter transformado em uma omissão específica. Então é basicamente isso que nossa doutrina, que nossa jurisprudência entende sobre o tema. Nesse caso de Minas Gerais, como eu disse, que não foi o único caso, houve um caso anterior também, vou colocar aqui para vocês, em que se falou de responsabilidade subjetiva, mas a responsabilidade do município. E apenas para não pecar por omissão, não haveria responsabilidade exclusiva aí da empresa contratada, subsistiria sempre a responsabilidade do município, porque ela teria dever de fiscalizar aquela empresa que ela contratou. Então, teria responsabilidade sempre, em qualquer caso, do município, ainda que pudesse se falar uma responsabilidade conjunta e solidária dessa empresa. E por último, obviamente que todos esses fatos poderiam ser afastados por uma excludente, aí um fato natural, por exemplo, um raio que cai em cima de uma árvore, mas que não foi o caso desse julgamento e também que não está relacionado à maioria dos casos que acontecem aí. Espero ter respondido. Qualquer dúvida, só mandar. Estou à disposição. Um abraço a todos.